terceiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos estudar ciências. E na nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre o planeta Terra. Isso mesmo, é isso que a gente vai estudar esse bimestre. Como a gente pode ver no nosso livro, ele traz ali que o nosso planeta Terra, ele é um dos 8 planetas, tá? Do sistema solar. O sistema solar é onde está localizado o planeta Terra, tá? Então, nós vamos estudar um pouquinho sobre o planeta Terra. E entre esses planetas que tem no sistema solar, a princípio, a Terra é o único onde tem vida, onde tem pessoas, tá? Como eles ainda estão fazendo outros estudos, não foi descoberto nada ainda. Então, nós vamos falar sobre o nosso planeta, o planeta em que nós vivemos, tá, pessoal? Então, vamos lá? Na página 4, ele traz ali uma imagem com muitas brincadeiras. Nessa brincadeira, a gente consegue identificar vários objetos. Livros, bola, bolinha de gude, folhas, crianças pulando amarelinha, E tudo que a gente observa, a maioria das coisas estão em movimento, Exceto a amarelinha, claro. A gente consegue identificar folhas caindo no chão, as bolinhas sendo jogadas, os livros sendo jogados, não é verdade? Então, tudo isso que é jogado, que está em movimento, está fazendo uma trajetória. O que é uma trajetória? É um caminho, é um objeto que esse percurso está fazendo, tá? Por exemplo, se eu jogar esse globo daqui para cá, ele fez uma trajetória. Ele saiu de um lado para o outro, tá? Porém, ele pode ficar no ar? Não, ele não pode, tá? E a gente vai descobrir por quê. Na página 5 do livro, então, ele traz um tema que a Terra é redonda. Mas será mesmo que a Terra é redonda? O que vocês acham? O que esse mapa aqui atrás está representando? Será que ele representa uma Terra redonda? Esse mapa, será que tem alguma coisa a ver com esse globo? O que vocês acham? Então, pessoal, a nossa Terra, ela é redonda e levemente achatada nas suas extremidades, tá? O que são as extremidades? São aqui nas beiradinhas dela, tá? Então, elas são levemente achatadas. Não dá para perceber porque ele é algo bem levezinho, onde a gente não consegue identificar que ela é achatada, tá? Então, por isso que ela parece redonda, ok? Muito bem. Como que foi identificado, como que foi descoberto que essa Terra é redonda? Existem várias formas da gente identificar que a Terra é redonda, pessoal. Inclusive, fazendo várias observações. Existem 7 motivos gregos que dizem que a Terra é redonda. E um deles está representado ali no nosso livro, que é observar o mar, Quando a gente observa o mar, a gente vê o horizonte e se por acaso a gente está olhando para o mar e vem surgindo, aquele mar infinito e surge um barquinho, qual que é a primeira coisinha que a gente vê do barquinho? Muito bem, A gente vê a parte de cima do barquinho, como vocês conseguem visualizar aqui no livro. A primeira partezinha que a gente enxerga é a vela do barquinho, Por quê? Porque ele está vindo de algum lugar. Se ele estiver na parte de cima e ele surge aqui, a primeira coisa que eu vou enxergar é a velinha do barquinho, tá? Então, por isso que a gente consegue identificar que a Terra é redonda. Por quê? Porque a gente não vai enxergar algo vindo lá do infinito na linha reta, tá? Não tem como. Existem outros 7 motivos gregos que eu vou apresentar para vocês também. Então, a primeira é visualizar o barquinho surgindo no mar, tá? A segunda etapa que a gente descobre que a Terra é redonda, é quando Aristóteles ele descobre, então, que a gente observa as estrelas. A Terra, ela é redonda e dela a gente consegue observar as estrelas porque elas giram, ok? Por exemplo, a gente mora no Brasil, A gente consegue ver sempre as mesmas estrelas. Por quê? Porque a Terra gira, E no período da noite, ela está no mesmo lugar. Então, eu vou ver sempre as estrelas que estão pro lado que eu estou virada.
né? Se a Terra fosse plana, né, eu conseguiria ver várias outras constelações de estrelas que os outros países do outro lado, do outro polo, conseguem visualizar. Então, essa é uma forma de a gente identificar que a Terra é redonda e não plana. O que é plana, prof? É ela ser lisa, ela ser toda aberta, tá? Vocês já vão entender o porquê do mapa aqui atrás, a prof já vai explicar. O terceiro passo para a gente identificar que a Terra é redonda é através do eclipse. Quando acontece um eclipse, a gente consegue observar, né, que a sombra da Terra que aparece no eclipse lunar, por exemplo, ela é redonda. Isso mesmo. Então, por isso, a gente consegue visualizar que a Terra é redonda, tá, pessoal? Outra forma é escalar uma árvore. Quando a gente sobe numa árvore bem alta, por exemplo, né, se a Terra fosse plana, né, fosse como esse mapinha aqui, nós conseguiríamos enxergar tudo ao nosso horizonte, nós conseguiríamos ver tudo. E a gente não consegue, a gente consegue visualizar somente até um certo ponto, né? Então a gente não consegue ver além daquele ponto. Por quê? Porque a Terra, ela sofre uma curvatura. Outro fato é quando a gente viaja num avião, né? A gente consegue visualizar, inclusive, a curvatura da Terra. Claro que não como os astronautas lá de cima, né? Lá do espaço. Mas a gente consegue identificar a leve curvatura da Terra, tá? Por quê? Porque o avião, ele sobe a uma altura bem considerável, onde pode ser possível visualizar essa curvatura. Outro formato é viajar num balão também, né? Viajar no balão é possível visualizar essa curvatura também, porque o balão também sobe uma altura bem considerável, tá? E por último, é observar a nossa sombra. Isso mesmo, o tamanho da nossa sombra. Quando a gente visualiza a nossa sombra, que o sol reflete nela, né? Ela tem uma leve diferença do nosso corpo. Ela está muito maior ou ela está muito menor? Por quê, pessoal? Por conta, tá, do formato da Terra e por conta de como a luminosidade bate aqui. Se eu colocar um objeto aqui em cima, vou até usar os nossos objetos da aula anterior, tá? Se eu coloco um passarinho, né, em cima do nosso planeta, o que vai acontecer, tá? A luz está refletindo de lá para cá. A minha sombra está, né? A sombra está para trás do passarinho. Se eu mudar a posição do passarinho, né? A sombra permanece igual. Porém, quando o sol muda de posição, que é, né? Nós temos 3 posições que a gente identifica o sol. O sol está na nascente, que é quando ele nasce, tá? Que é no lado leste. O sol está a pino, que é meio-dia, e o sol está se pondo, que é no final da tarde. Então, depende muito de onde o sol está, para mim a sombra está refletida para um lado e para o outro. E a diferença do tamanho da minha sombra reflete por conta do formato oval da Terra e de onde o sol reflete, tá? Lembrando, pessoal, o sol não se mexe, ok? A mudança do sol depende por conta, né, da Terra que está em movimento, ok? Então, continuando, já vimos os 7 motivos gregos para identificar que a Terra é redonda, né? E esse mapinha aqui atrás, ele é como se fosse o nosso planeta aberto, isso mesmo, planeta aberto. E é isso que vocês vão fazer hoje. Vocês vão montar o mapinha que foi enviado para vocês. O da prof já está colorido, já está cortadinho e vocês vão montar o mapinha, tá? Que é um globo. Depois de montar, vocês podem guardar, podem utilizar nas próximas aulas também, ok? Para poder fazer identificação. Lembrando, o nosso mapinha ele vai ficar achatadinho, não muito redondo, ok? Porque ele é de papel. Então, claro que ele não vai ficar redondo, perfeito, igual a Terra, né? Nem levemente achatado, como a prof disse, mas vai ficar redondinho, tá? De forma parecendo uma bolinha, ok? Então, depois que vocês montarem o globo de vocês, né? Vocês vão analisar. Será
que essa é a forma correta de eu apresentar um globo para vocês? E se eu trouxesse o globo para vocês desse formato? O que vocês acham? Tá certo? Está. Sabe por quê? Porque o globo terrestre, né, a Terra, ele está suspenso no ar, tá? Então, não importa como ele está, né? Lá no espaço, ele não tem a parte de cima, a parte de baixo, a parte do lado. No espaço não tem isso. Por quê? Porque o espaço é infinito, né? O espaço, ele não tem as posições. Os lados norte, sul, leste e oeste foram identificados aqui na Terra por nós para que fosse facilitada a visualização dos nossos mapas, da nossa localização, tá? Então, no espaço sideral não existe norte e sul, somente aqui na Terra, lembra? Então, sempre que a gente for observar um mapa, né, como esse aqui, por exemplo, a gente tem que olhar, né? Norte, que fica na parte de cima, sul, leste e oeste, tá? Para quê? Para que a gente consiga identificar as partes de forma correta no nosso mapa. Mas lá no espaço não existe isso. Pra gente aqui na Terra, né? O chão, a parte de baixo vai ser sempre o chão. Aí eu digo, caiu embaixo. Opa, então é o chão, né? Mas como a prof falou, lá no espaço não existe isso, ok? Então, finalizamos aqui a nossa aula. Leiam as páginas do livro, ok, pessoal? Depois montem, né, o mapinha de vocês, para que vocês possam identificar também norte, sul, leste e oeste, que vocês já trabalharam, né? Que mais pra frente a gente vai falar sobre os polos, ok? Polos norte, polo sul, sobre os continentes também que existem no nosso planeta, ok? Então, qualquer dúvida já sabem, anote para que a gente possa retirar nas nossas aulas online. Então, agora eu vou mostrar para vocês como eu montei o meu globo, tá? Para que vocês possam montar o de vocês também. Vamos lá? Falou, ele não fica perfeito, redondinho, mas é só para vocês entenderem o formato da nossa Terra, tá? Lembrando, a Terra é redonda, pessoal. Finalizamos nossa aula por aqui. Beijo, até a próxima aula. Tchau!